O milionário barbeiro humilha a mendiga negra na barbearia, mas depois essa virada inesperada. Era uma manhã comum na pequena cidade de São Vicente, onde o luxo e a pobreza se esbarravam todos os dias. No coração da cidade, destacava-se a barbearia de Roberto, um milionário que cortava cabelos com a mesma facilidade com que esnobava os pobres. Sua barbearia era a mais sofisticada da região, repleta de cadeiras de couro, espelhos reluzentes e um aroma constante de produtos caros que flutuavam pelo ar. Contudo, tudo isso era uma fachada que cobria a arrogância do dono. Samuel, um mendigo negro que perambulava pelas ruas, era uma constante presença em frente à barbearia. Ele vestia roupas rasgadas e tinha a pele marcada pela vida dura. Enquanto as pessoas entravam rindo e saíam com cortes impecáveis, Samuel observava, os olhos de um homem que conhecia a dor e a solidão. Roberto o menosprezava, chamando-o de sujeira nas rodas de conversa, enquanto sua clientela naquela manhã, enquanto Roberto se preparava para um evento de caridade que prometia melhorar sua imagem na cidade, a tensão era palpável. O barbeiro ajustava a gravata, pensando em como poderia parecer generoso, mesmo sendo um avarento. No entanto, uma sombra cruzou a porta da barbearia e, em um instante, tudo mudou. 4 homens entraram em disparada, gritando e apontando armas. O pânico tomou conta do lugar. Os risos se transformaram em gritos de horror. E ali estava Samuel, observando de fora quando percebeu a cena que estava se desenrolando. Em um ato de coragem surpreendente, ele não hesitou. Sem pensar 2 vezes, correu em direção à barbearia. O coração batendo rápido, suas pernas se moviam como se soubessem que havia vidas em jogo. Ele se lançou para dentro, gritando, e num momento de pura bravura, desferiu um golpe contra um dos assaltantes, enquanto os outros estavam distraídos. O que aconteceu a seguir foi um alvoroço. Roberto, em choque, viu-se sendo salvo. Os assaltantes fugiram. E num instante, a barbearia estava em silêncio, exceto pelo som ofegante de Samuel. Ele olhava para Roberto, que ficou pasmo. Os murmúrios de compaixão e incredulidade começaram a ecoar entre a pequena multidão do lado de fora. A bravura de Samuel se espalhou como fogo entre os presentes. O mendigo, antes visto como escória, agora era um herói. E Roberto, no meio de tudo isso, se via forçado a confrontar suas próprias falhas. O que mais ele não sabia sobre Samuel? Havia algo mais profundo, uma conexão que ele nunca poderia imaginar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. Sim, e já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Samuel mantinha o olhar fixo em Roberto, que por sua vez ainda parecia atordoado. Um misto de incredulidade e gratidão preenchia o ar tenso da barbearia. Mas, antes que alguém pudesse articular uma palavra, o rangido da porta ecoou. Uma mulher entrou, cabelos desalinhados, rosto pálido e olhos desgastados, como se a vida tivesse sido inclemente com ela. Era Elisa, a mãe de Samuel.
Os sussurros se espalharam como um incêndio. O reconhecimento foi instantâneo e o choque era palpável. Aquela mulher, que muitos também desprezavam por suas roupas sujas e seu olhar vazio, agora estava ali, diante de todos. Samuel sentiu um nó na garganta. Seu coração acelerou. Ele não a via há anos. "Samuel, meu filho!" Ela gritou correndo em sua direção. Ele ficou paralisado. O passado invadiu sua mente com brutalidade. Como ela pôde aparecer agora, naquele momento em que tudo parecia mudar? Ele a abraçou, mas a sensação de alegria logo se transformou em confusão. Eu pensei que você estivesse morta", ele murmurou, mal conseguindo conter as lágrimas. "Foi tudo uma mentira, Samuel. Eu nunca abandonei você." Elisa respondeu, com voz trêmula. "Fui levada, raptada. Eles me forçaram a ir embora, pensando que talvez você estivesse bem sem mim." O tumulto se intensificou. Os rostos na barbearia trocavam expressões de espanto e descrença. Roberto, ainda em estado de choque, começou a entender que havia muito mais naquela história do que ele poderia imaginar. Quem era realmente o mendigo que tivera coragem de enfrentá-lo? Os olhares de desprezo que antes se dirigiam a Samuel agora se mesclavam com a empatia. Mas a atmosfera mudou novamente quando um dos assaltantes, o mais alto, entrou na barbearia de novo, dessa vez sem máscara. Ele encarou Samuel, suas feições familiares iluminando um reconhecimento aterrador. "Você?" exclamou o assaltante. "Nunca imaginei que você ia se meter onde não foi chamado. Assim como sua mãe, você devia estar morto." O ar ficou pesado, a tensão quase palpável. Samuel sentiu a adrenalina tomar conta de seu corpo, enquanto se lembrava da traição que envolvia seu passado. As verdades não ditas e os segredos que pensava enterrados vieram à tona, seu olhar fixo na mãe e no raptor. Como eles saberiam? O que se passara entre eles? "Espere. O que você sabe sobre ela?" Samuel gritou, seu coração pulsando com uma mistura de medo e raiva. Os murmúrios na barbearia se intensificaram, mas Samuel não conseguia focar. Tudo desmoronava. Ele queria protegê-la a todo custo. Mas a revelação de que a mãe não era quem ele pensava era insuportável. Roberto, ainda sem ação, observava o embate, percebendo que sua visão limitada de mundo podia ter sido a causa de todo aquele problema. "Ela não é o que você pensa, Samuel." O assaltante avançou, seus olhos brilhando de uma história sombria. "Extorqui você, sim, e sua mãe me deve." Ninguém conseguia acreditar. O que mais estava escondido sob aquela fachada de parecença e desprezo? As verdades começaram a voar sobre suas cabeças como raios. Cada palavra disparada como uma bala. Samuel encarou sua mãe, que também parecia em choque. O que tudo aquilo significava para eles? E enquanto a tensão aumentava, com a verdade ameaçando se revelando como uma fera, a pergunta ressoava na mente de todos. Até onde a lealdade e a traição podem se entrelaçar? O futuro da barbearia e de suas vidas agora dependia desse momento decisivo, de como cada um lidaria com a tempestade que se aproximava. O que você está prestes a testemunhar vai além do insólito. Enquanto a tensão ocupava a barbearia, Samuel e sua mãe, Elisa, tentavam entender o que estava por trás da presença do raptor, que agora revelava um passado sombrio. As palavras cortavam o ar como facas afiadas, e o medo se espalhava por todos os presentes. "Você não deveria ter vindo aqui", gritou o assaltante com o corpo vibrando de raiva.
Samuel, encarando o homem, sentiu a adrenalina pulsar. Mas o que veio a seguir ninguém esperava. Naquele instante algo brilhou em meio ao tumulto. Um flash ofuscante cortou o ar, e antes que qualquer um pudesse reagir, um forte estrondo ecoou pela barbearia. O vidro das janelas estilhaçou-se em 1000 pedaços. Gritos de pânico se espalharam e todos se jogaram ao chão em busca de abrigo. A cena se transformou em um caos absoluto. Na confusão, Samuel viu o assaltante cambalear para trás, as expressões de ódio dando lugar à surpresa. Algo profundo e obscuro se despertava na mente de Samuel, reconhecendo uma figura familiar ali no meio do desespero. Uma sombra, vestígios de uma vida passada que parecia mais um pesadelo. Vocês nunca deveriam ter me deixado. Alguém gritou do lado de fora, e a voz cortou o momento como uma lâmina. Era a voz de Ana, a irmã de Samuel. Todos na barbearia pararam, sem saber como reagir, enquanto o verdadeiro horror se desenrolava diante deles. Ana tinha desaparecido anos atrás, e agora ela estava ali, surgindo das sombras em um momento de pura desgraça. Suas feições carregavam marcas de sofrimento, e os olhos refletiam uma dor que ninguém poderia imaginar. Eu não estou aqui para você, idiota, o assaltante rosnou, inchando o peito, mas não havia bravura em seus olhos. Era o medo que prevalecia. Samuel olhou para a irmã, confuso e aliviado ao mesmo tempo. No entanto, cada resposta estava entrelaçada numa teia de segredos que começava a despedaçar-se. A multidão pulsava com murmúrios e olhares de espanto. Roberto, esquecendo por um momento seu ego, se levantou, atento ao que estava em jogo. Ele olhou para Samuel, contemplando o garoto que sempre desprezara. E ali, em meio ao caos, percebia que o que pensava ter controle era, na verdade, uma ilusão. Ana olhou diretamente nos olhos de Samuel, cheios de lágrimas e raiva, por revelações ocultas que estavam para vir. Você não sabe de nada, Samuel. Eles nos separaram. Fui eu quem os deixou. A declaração atingiu como um tiro certeiro, fazendo o coração de Samuel parar. O mundo ao seu redor desabava, e aquela nova camada de verdade deixava as coisas mais complicadas. Mentiras! Sempre mentiras! Gritou o assaltante, sua raiva transbordando. Ele apontou para Ana, um reflexo do passado que Samuel desejava entender. E você, o que sabe disso? Seu irmão estava morto para mim, e agora vocês, todos, devem acertar suas contas. O cenário pulsava com a confusão. Samuel estava em um labirinto de emoções, remoendo as revelações. Luzes piscavam, e ele finalmente percebeu que tudo o que acreditava saber estava sendo desafiado, como peças de um quebra-cabeça deslocadas. Roberto, que assistia de longe, começou a se questionar sobre as ações dele, a avareza que antes dominava sua vida. Ele não era apenas um espectador, mas teve que lidar com suas próprias imperfeições. E enquanto o clima se tornava cada vez mais tenso, uma nova determinação começou a surgir em Samuel. Ele não permitiria que o passado o controlasse. Num grito de coragem, tomou a frente a todos, incluindo aqueles que um dia o desprezaram. A única coisa que sabia era que algo precisava mudar. O que mais você esconde, Ana? Ele gritou. E a resposta, que poderia transformar tudo novamente, pairava no ar como um eco, pronta para ser revelada. A barbearia, antes um símbolo de superficialidade e arrogância, agora se tornava um campo de batalha emocional, onde cada alma envolvida
lutava contra não apenas os fantasmas do passado, mas também um futuro incerto que todos temiam enfrentar. Samuel encarou Ana, confuso e cheio de emoções contraditórias. O chão parecia tremer sob seus pés. O assaltante, agora reclamando, como se estivesse no centro de um mundo de mágoas, fez questão de se destacar, insistindo que a verdade deles não era apenas para ser ouvida, mas era uma ferida. Vocês não são apenas vítimas. Vocês são peças de um jogo que eu não criei, mas que carregam as cicatrizes dele. O homem estava quase gritando, e cada palavra cortava o ar como se arranhasse a realidade que Samuel pensava conhecer. Os olhares na barbearia mudaram rapidamente. O terror se misturava com a confusão. As pessoas murmuravam, uns comentando entre si, outros tentando entender o que estava em jogo. Samuel, por seu lado, se sentia perdido. Como assim? Ele sempre se viu apenas como um mendigo. Quem ele realmente era? Você mentiu sobre tudo, Ana. Você não existe apenas para me ferir. Gritou o assaltante, seu olhar selvagem nunca se desviando de Samuel. E a verdade é que eu conheço seu pai. Você sabia disso? E o que ele fez? O silêncio caiu na barbearia como uma cortina pesada. Naquele momento, a revelação queimou em cada peito presente. O pai de Samuel, o homem que ele nunca conheceu. O que você sabe sobre ele? Samuel exigiu, tremendo de raiva e medo. O assaltante sorriu. Um sorriso que não tinha nada de calor. Seu pai está vivo, e ele pagou bem por sua mãe. Ela nunca foi raptada. Ela fez isso para escapar da vida que vocês tinham. Sempre soube que você poderia ser a próxima peça no jogo dele. As palavras impactaram como uma explosão. Ana, antes parecendo uma figura trágica, agora parecia descobrir seus próprios demônios. A dor em seu olhar era misturada com algo muito diferente. Um conhecimento íntimo. Samuel, não escute ele. Isso é tudo mentira, gritou, sua voz rasgando o ar. Mentira ou não, eu sei quem você realmente é, Samuel. O assaltante avançava. O ardor em sua voz era um veneno. Um nobre fake, achando que pode salvar a todos, enquanto sua mãe sempre foi a vilã do seu conto. Eu sei sobre suas origens, e você está mais enraizado no crime do que imagina. Samuel sentiu o chão se desfazer sob seus pés. Cada nova revelação era uma facada nas crenças que sustentavam sua vida. Em um momento, ele parecia o herói. No próximo, ele se via enredado em uma trama sombria, algo que não desejava carregar. Ele queria ser corajoso, mas agora tudo o que sentia era a crueza da insegurança. Não! Não pode ser verdade! Samuel gritava, quase se esquecendo das pessoas ao seu redor, que olhavam em choque. Roberto, o milionário barbeiro, agora parecia outra pessoa. Seu olhar indagava quem realmente eram aqueles que ele desprezara. Samuel, tudo o que sei é que você pertence ao passado. Seu destino está atado ao que seu pai fez. E eu estou aqui para terminar o que comecei. Os olhares eram pesados, e ninguém sabia como o jogo se desenrolaria. O que poderia vir a seguir? As respostas pairavam no ar, mas a verdadeira batalha começava agora, e cada escolha que Samuel fizesse poderia levá-lo para um caminho que ele nunca sonhou. Afinal, na busca pela verdade, os segredos poderosos que ele guardava poderiam ser tanto a sua salvação quanto a sua ruína. O que realmente o conectava a essa história que parecia ter se esvaziado de sentido? Ele sentiu o peso em sua alma, a verdade prestes a ser revelada e a própria vida a ponto de desmoronar. Samuel encarou Ana, confuso e cheio de emoções contraditórias. O chão parecia tremer sob seus pés. O assaltante, agora reclamando,
como se estivesse no centro de um mundo de mágoas. Fez questão de se destacar, insistindo que a verdade deles não era apenas para ser ouvida, mas era uma ferida exposta que todos na barbearia suportavam. Vocês não são apenas vítimas. São peças de um jogo que eu não criei, mas que carregam as cicatrizes dele. O homem estava quase gritando, e cada palavra cortava o ar, como se arranhasse a realidade que Samuel pensava conhecer. Os olhares na barbearia mudaram rapidamente. O terror se misturava com a confusão. As pessoas murmuravam, uns comentando entre si, outros tentando entender o que estava em jogo. Samuel, por seu lado, se sentia perdido. Como assim? Ele sempre se viu apenas como um mendigo. Quem ele realmente era? Você mentiu sobre tudo, Ana. Você não existe apenas para me ferir. Gritou o assaltante, seu olhar selvagem nunca se desviando de Samuel. E a verdade é que eu conheço seu pai. Você sabia disso? E o que ele fez? O silêncio caiu na barbearia como uma cortina pesada. Naquele momento, a revelação queimou em cada peito presente. O pai de Samuel, o homem que ele nunca conheceu. O que você sabe sobre ele? Samuel exigiu, tremendo de raiva e medo. O assaltante sorriu, um sorriso que não tinha nada de calor. Seu pai está vivo. E ele pagou bem por sua mãe. Ela nunca foi raptada. Ela fez isso para escapar da vida que vocês tinham. Sempre soube que você poderia ser a próxima peça no jogo dele. As palavras impactaram como uma explosão. Ana, antes parecendo uma figura trágica, agora parecia descobrir seus próprios demônios. A dor em seu olhar era misturada com algo muito diferente, um conhecimento íntimo. Samuel, não escute ele, isso é tudo mentira, gritou, sua voz rasgando o ar. Mentira ou não, eu sei quem você realmente é, Samuel. O assaltante avançava. O ardor em sua voz era um veneno. Você, ao lado da sua mãe, está enredado em algo que não entende. Foram vocês que provocaram a ira do verdadeiro chefe dessa operação. Chefe? Que operação? Samuel estava a ponto de explodir. Os olhares na barbearia se voltavam cada vez mais para o assaltante, e uma onda de murmúrios crescia, misturando espanto com desconfiança. Mas enquanto a tensão crescia, um evento inesperado ocorreu. A porta da barbearia se abriu repentinamente e, em meio ao caos, entrou um homem. Ele estava vestido de forma imponente, com um terno escuro que exalava poder. O olhar dele varreu a sala e aquele ar de autoridade fez todos se calarem. Era como se os ventos tivessem parado para ouvi-lo. Parado! Não se mexam! O novo chegado gritou. Seu tom de voz era firme e cortante, como o estalar de um chicote. Samuel reconheceu aquele rosto. Era o rosto do seu pai. A sala congelou. Samuel sentiu como se o mundo tivesse parado. O assaltante ficou paralisado. A expressão de raiva se desfez em surpresa. Você não deveria estar aqui, ele gaguejou, e os murmúrios aumentaram. Eu estava esperando o momento certo para aparecer. E aqui estamos. Precisamos conversar, meu filho. As palavras do homem cortaram a intensidade no ar, como uma faca. Samuel estava em choque. Era como se o tempo voltasse. A imagem do pai, a figura que ele tanto desejava conhecer, agora diante dele, mas em um cenário tão sombrio. Você não pode deixar isso acontecer! Ana gritou, olhando entre Samuel e o homem. Ele não pode saber. Não pode saber o quê? Samuel perguntou, seu coração acelerado, o ar escapando dos pulmões. O que você está escondendo de mim, pai? A tensão na barbearia era palpável.
Todos estavam em suspense, e a revelação de que Samuel tinha se tornado parte de um jogo muito maior deixava cada um mais apreensivo do que antes. O que mais estava escondido? Que segredos estavam prestes a serem revelados? Esta não é a hora nem o lugar, disse o homem, os olhos fixos em Samuel. Precisamos sair. Eu tenho coisas para lhe contar que você nunca imagina. As palavras pairaram no ar como poeira. As emoções explodiram dentro de Samuel. Ele sentia a urgência da verdade e, ao mesmo tempo, o medo do que descobriria. O que significava tudo isso? E como a vida dele, que parecia tão simples, agora estava entrelaçada em uma espiral de segredos, traições e revelações devastadoras. O que mais ainda estava por vir? Samuel encarou seu pai, sem saber se estava sonhando ou se tudo realmente estava acontecendo. O homem que ele sempre desejou conhecer, agora ali, no meio daquela confusão, parecia mais uma sombra do que uma figura paternal. Você está vivo, mas onde você esteve? Ele mal conseguia conter a emoção. Temos que sair agora, o pai disse, seu olhar pressionando todos ali. Mas Samuel não se movia. A dor de não conhecer a verdade o paralisava. O assaltante, ainda presente, olhava tudo com um ar desafiador, cheio de ódio. Você não pode levar meu irmão, gritou Ana, seu desespero a transparecer. Seu pai deu um passo à frente. O clima mudara novamente. Vou te explicar, Samuel, eu prometo. Mas aqui não é seguro. Ele falava com uma urgência palpável. Segurança? Você fala de segurança depois de todos esses anos? Samuel questionou, o peito apertado. Como você pode nos deixar assim? Existem coisas que você não entende. Eu não tive escolha, o pai gritou, enquanto a tensão na sala aumentava. Mas a apresentação da verdade se tornava uma batalha. O assaltante estava prestes a desferir um golpe, quando, de repente, um tiro ecoou. A barbearia inteira estremeceu. O som cortou a tensão como uma faca. Todos se viraram em direção à porta, onde a figura de um policial aparecera, arma em punho. Desçam todos ao chão! Ele gritou e a confusão reinou novamente. Samuel sentiu o mundo girar em sua volta. O que estava acontecendo? Os gritos eram ensurdecedores. O assaltante recuou, os olhos arregalados. Ele reconheceu a grave ameaça. Não se aproxima de mim, ele gritou para o policial, enquanto as pessoas da barbearia olhavam aterrorizadas. O tiroteio não era apenas uma possibilidade. Agora parecia uma iminência. O policial, percebendo que a situação estava fora de controle, ordenou novamente. Desçam todos. Foi quando um outro som se ergueu no ar. Um barulho estromboso. Uma explosão ocorreu do lado de fora, fazendo as janelas se estilhaçarem. A barbearia foi invadida por fumaça e caos. Samuel, respirando o ar denso e nauseante, encontrou-se abraçado a Ana. Ela tremia. E ele sabia que as coisas apenas tinham se agravado. Samuel, o que fazemos agora? Sua voz estava carregada de medo. Mas antes que ele pudesse responder, algo fez seu coração parar. O assaltante viu a chance e usou a confusão a seu favor. Com uma velocidade desesperada, ele se atirou para cima de Samuel. Suas intenções visíveis. Quando tudo parecia colapsar, uma figura emergiu do meio da fumaça. Era uma mulher. O rosto de Elisa. Samuel, não! Ela gripou. E quando a palavra não caiu na sala, o tempo parou novamente. A mulher, que foi considerada apenas uma mendiga ao longo de tantos anos, agora estava ali, decidida e poderosa. Como você pôde, Samuel? Disse Elisa,
antes de se lançar sobre o assaltante, seu olhar determinado, criando uma aura de proteção. Ai! O assaltante foi agarrado por ela, mas de repente, outra explosão ressoou e a mulher caiu ao chão. Samuel se horrorizou, seu coração despedaçando-se. Ele não sabia se a mãe que ele presumia estar morta era a vilã que todos contam, ou uma heroína disfarçada. E nesse momento, uma nova verdade e um novo mistério floresceram. O que mais estava encoberto em suas vidas? O que a mãe sabia que não lhe disse? Enquanto tudo desmoronava ao seu redor, Samuel encarou o caos e se sentiu mais perdido do que nunca. Ele precisava de respostas, mas agora, com a situação à beira de uma tragédia, o que realmente importava? A barbearia, um local que havia simbolizado uma vida de desprezo e dor, tornava-se o centro de uma teia de segredos. E a única certeza de Samuel era que as revelações que estavam por vir não seriam apenas impactantes, mas que alterariam tudo o que ele acreditava saber sobre sua família, sua vida e, principalmente, sobre quem ele realmente era. O chão da barbearia estava Kobe. Ele olhou para Elisa, que estava caída no chão, a expressão de dor no rosto dela refletindo o desespero que preenchia o ar. O assaltante estava prestes a atacar novamente, quando, de repente, uma nova explosão soou. Mas não era uma explosão qualquer. Uma linha fina de fumaça deslizou a partir da entrada da barbearia e um fogo rapidamente começou a se espalhar. O calor era intenso e o pânico tomou conta de todos. Samuel sentiu a adrenalina correr em suas veias. "O que está acontecendo?" gritou, lutando contra a multidão que começava a se espremer, tentando encontrar uma saída. "Samuel!" Ana puxou seu braço, seus olhos arregalados. "Precisamos sair agora!" Mas antes que pudessem se mover, o pai de Samuel deu um passo à frente, seu olhar firme. "Eu posso explicar, filho, mas precisamos de tempo!" gritou, sua voz cortando o tumulto. O assaltante olhou para ele, desprezando a autoridade que exalava. "Tempo? Para quê? Para mais mentiras?" Ele disparou, a raiva transbordando. "Eu sei quem você é. Você se manteve longe por maldade." A fumaça engolia tudo, e a visão de Samuel estava se obscurecendo. Ele precisava agir. "Mãe, levanta!" gritou, apanhando a mão de Elisa e tentando ajudá-la a se levantar. Mas assim que a tocou, algo em seu olhar o atingiu como um raio. Ela estava mais do que apenas machucada. Havia um medo profundo que ele nunca havia visto antes. "Samuel, não! Não a toque!" Ana gritou. Mas era tarde demais. Ao puxar Elisa, Samuel sentiu uma corrente de energia percorrer seu corpo. Um aquecimento intenso, seguido por um frio que o percorreu da cabeça aos pés. A visão de sua mãe começou a mudar, distorcendo-se diante de seus olhos. No momento seguinte, a realidade se desfez. O que ele via não era mais Elisa. Era uma mulher diferente. Cabelos louros, olhos claros, uma expressão de determinação. "Samuel!" a mulher gritou, e a voz soou estranhamente familiar. "Você precisa parar. Ele não é o que parece." A barbearia virou um turbilhão de gritos e fumaça. O assaltante parecia atordoado, mas Samuel sentia a raiva fervente dentro de si crescer. "Quem você é? O que você fez com a minha mãe?" Ele berrou, enquanto suas mãos tremiam. "O que está acontecendo?" "O que você vê não é a realidade." A mulher respirou, com um semblante angustiado. "Você sempre soube, mas se escondeu da verdade. É hora de você enxergar." E com essas palavras, tudo pareceu explodir com uma força poderosa. E Samuel foi arremessado para trás, caindo pesadamente no chão. Um silêncio sepulcral pairou na barbearia.
Todos estavam paralisados, as vidas deles mudadas para sempre naquele momento. O fogo começava a devorar as paredes, e enquanto todos tentavam escapar, Samuel ficou imóvel, sua mente rodopiando com o que acabara de ver. Mas o maior choque ainda estava por vir. A figura, que se fazia passar por sua mãe, olhou diretamente nos olhos de Samuel. Eu sou você, ou você sou eu? E com essa pergunta, todo o senso de identidade de Samuel começou a desmoronar. As palavras eram uma sentença e uma chave para algo maior. O assaltante, agora tomado pelo medo, afastou-se rapidamente. Você não pode saber isso. Não agora. Ele pulou em direção à saída, mas acabou derrubando uma estante, bloqueando o caminho. Os olhares se cruzaram, e a verdade estava começando a ser costurada de maneiras que Samuel nunca imaginara. Segredos, mentiras, a verdade de sua existência. Ele estava no centro de tudo. E o que parecia uma simples barbearia se tornara o palco de uma guerra pessoal. Com o calor crescendo, cada segundo que passava revelava mais. Samuel sentiu que a urgência de escapar da barbearia era a menor de suas preocupações. Ele precisava entender, precisava saber a verdade de quem ele realmente era. Enquanto a fumaça envolve tudo, a luta interna de Samuel mal começara, e ele sabia que o próximo passo definiria seu futuro. O que você quer dizer com isso? Ele perguntou, a voz quase um sussurro, mas cada palavra transbordava um peso devastador. A resposta pairava no ar, pronta para mudar tudo mais uma vez. Enquanto a fumaça cercava Samuel, ele sentiu o mundo girar ao seu redor. As palavras de sua mãe ainda ecoavam em sua mente. Eu sou você, ou você sou eu? O que isso significava? O tempo parecia congelar, e todos na barbearia estavam em estado de choque. O calor intensificava-se, mas Samuel não conseguia tirar os olhos do rosto da mulher, que antes só conhecia como sua mãe. Mas então, o assaltante gritou, sua voz cortante cortando a confusão. Você não vai escapar dessa. Elisa! Ninguém pode saber a verdade. Ele parecia descontrolado. Samuel ficou em silêncio, o coração batendo forte. Verdade? Que verdade? De repente, enquanto o homem caminhava descontroladamente, a porta da barbearia se abriu com um estrondo. Um grupo de policiais armados invadiu o espaço, gritando ordens. A cena ficou ainda mais caótica. As igrejas, as lojas e a praça do centro estavam apinhadas, mas aquele momento estava totalmente perdido em um emaranhado de gritos e fumaça. Samuel observou, paralisado, enquanto os policiais cercavam a cena. Todos pro chão. Mantenham-se afastados do assaltante. Um dos policiais gritou. Samuel olhou para o rosto do assaltante, agora pálido e nervoso. A pressão aumentava e o tempo parecia ter desacelerado. Foi nesse instante que algo inesperado aconteceu. O assaltante, em um ato de desespero, tirou uma arma do bolso e apontou para Samuel. O mundo pareceu explodir em cores e sons. Eu não posso permitir que você saiba, Samuel. Você não pode saber. Samuel sentiu seu coração parar. O mundo ao redor, com figuras indistintas e sombras, desapareceu enquanto tudo girava em seu foco. Samuel! Ana gritou, mas a voz dela chegou até ele, como um eco distante. O policial, percebendo a ameaça, ergueu a arma. Solte a arma! Não faça isso! O assaltante hesitou por um segundo,
Mas nessa fração de segundo, Samuel viu algo incrível acontecer. A mulher, antes conhecida como mãe, ergueu-se do chão. "Não!" gritou Elisa, a voz dela marcada por um desafio que ele nunca tinha ouvido antes. "Ele tem que saber." A tensão na sala atingiu um nível insuportável. Enquanto a arma ainda estava apontada para Samuel, ele sentiu a proteção de sua mãe. Com a adrenalina correndo, algo dentro dele despertou. "O que você quer dizer com isso?" gritou de volta, sua voz firme. "Você precisa saber quem você realmente é, Samuel," Elisa exclamou, com uma intensidade que fez os policiais hesitarem. "Você não é só um mendigo. Você é o herdeiro da verdade." Ela gesticulou dramaticamente, como se estivesse fazendo uma revelação monumental. Os olhos de Samuel se arregalaram. Herdar o quê? O assaltante, percebendo que havia perdido o controle da situação, começou a retroceder, ainda segurando a arma. "Você está louca. A verdade não deve ser revelada." "Chega!" Samuel gritou, a raiva transbordando. "Diga-me a verdade agora. Eu não posso viver mais nessa escuridão." E nesse momento, uma explosão do lado de fora ecoou, sacudindo as paredes da barbearia. O impacto foi tão profundo que todos se desequilibraram. A fumaça tomou conta do espaço, tornando a visão quase impossível. E então, como se tudo estivesse em câmera lenta, a arma do assaltante disparou. O som do tiro foi ensurdecedor. Um grito de horror percorreu a barbearia enquanto todos se jogavam ao chão. E Samuel viu, em um instante, a figura de sua mãe ser atingida. Ponto. A dor cortou seu peito como uma faca. "Mãe!" Samuel se lançou em direção a ela, agarrando seu corpo. O sangue se espalhou pelo chão, e tudo ao seu redor desapareceu. A sala estava cheia de gritos e caos, mas nada disso importava. Seu mundo desmoronava. A verdade, que ele tanto buscara, agora era acompanhada por um preço terrível. Os policiais invadiram a cena, rapidamente controlando o assaltante. Mas a única coisa que importava para Samuel era a mulher que agora estava em seus braços. "Elisa, não, por favor." Ele sentiu sangue por suas mãos, a vida dela se esvaindo. Neste momento, tudo convergiu para um único pensamento. A verdade estava mais próxima, mas custaria totalmente sua sanidade. "Samuel, eu sinto muito." As palavras dela eram um sussurro, apenas um eco da dor. "A verdade não é só nossa. Você tem que lembrar." A pressão da situação aumentou. Com os olhos fixos em seu rosto, Samuel percebeu que tudo havia mudado. As palavras dela estavam como marcos em uma estrada cheia de dúvidas. Lembrar? Lembrar do quê? Mas naquele momento, algo os rodeava. Algo muito mais poderoso do que eles poderiam entender, estava se desenrolando. A barbearia, uma vez apenas um ponto da cidade, agora era um palco de tragédias e revelações. E enquanto Samuel olhava para a mulher que ele amava e que estava prestes a perder, uma nova pergunta surgiu. Qual era a mesma verdade que ela estava tentando esconder? O confronto não acabou. Ele apenas começava. Samuel olhou para a mãe no chão, o coração em frangalhos. A atmosfera estava carregada e o tempo parecia ter parado. Enquanto tentava entender o que estava acontecendo, o assaltante começou a se afastar, a arma ainda em punho. Você não pode saber a verdade, Samuel. Isso arruinaria tudo. Os gritos, o cheiro de fumaça e o som distante de sirenes tornavam tudo mais caótico. O policial gritou ordens, mas Samuel mal ouvia. Sua mente estava agitada
cheia de perguntas. A mulher que ele chamara de mãe, agora uma estranha, tinha algo para revelar, mas perder a chance de salvá-la o sufocava. Mãe, por favor, você não pode ir assim. Elisa lutava, sua respiração fraca e os olhos vidrados. Você precisar saber. A voz dela se transformou em um sussurro, mas antes que pudesse completar a frase, uma nova explosão fez a barbearia tremer e as paredes começaram a ruir. Saiam! Todos fora! Gritaram os policiais, e o pânico tomou conta do lugar. Samuel viu pessoas correndo, mas não conseguia se mexer. Uma raiva crescia dentro dele, misturada com a dor. O assaltante, vendo a oportunidade, se virou e fez menção de fugir. Mas antes que pudesse dar um passo, algo inusitado aconteceu. Uma figura emergiu da fumaça. Uma mulher que ninguém achava que poderia estar ali. Era Ana, a irmã de Samuel. Mas algo estava diferente. Ela tinha uma presença distinta, uma aura estranha que iluminava mesmo sob a fumaça pesada. Os olhos de Ana brilhavam com uma intensidade que ele nunca tinha visto. E ela piscava para ele, como se carregasse um segredo. Samuel, escute! Ana gritou, e pela primeira vez na vida, a urgência dela fez o coração de Samuel acelerar por motivos imprevistos. Tudo o que você pensa saber é uma grande mentira. A revelação caiu sobre ele como um balde de água fria. O quê? O que você quer dizer? Perguntou, a voz trêmula. Elisa estremeceu, as palavras fugindo da mente dele enquanto o caos se espalhava. Ana parecia pronta para continuar, mas o assaltante estava começando a se aproximar novamente. Você não sabe com quem está lidando, Ana. Isso aqui não é um jogo, gritou ele, a voz tingida de desespero. O homem olhou para eles com uma mistura de fúria e medo. Samuel, você precisa saber a verdade sobre sua família antes que seja tarde demais. Calhe a boca, gritou Ana, avançando em direção ao assaltante. Mas ao se mover, não era apenas coragem que ela demonstrava. Havia algo mais. Quando ela se virou de volta, seu olhar revelou um lado sombrio. Não adianta, Samuel. O que eu sou pode mudar tudo, e você não pode entender até que eu diga a verdade. A barbearia tremia, e o ambiente estava pegando fogo, mas o que mais chocou Samuel foi ver Ana não apenas como sua irmã. As palavras dela sobre mudar tudo o atravessaram. Em um segundo, sua mente girou, e ele a encarou. O que você realmente é? A pergunta pairou no ar, enquanto sua ansiedade subia como as chamas ao redor. Ana respirou fundo, uma sombra cruzando seu rosto. Eu fui criada a partir de algo que você não poderia imaginar. Eu não sou apenas sua irmã. Sou parte de uma linhagem que vai além disso, Samuel. Você também é. Temos uma conexão que explica tudo sobre sua luta, sua origem e o que está por vir. E nesse instante, uma mudança radical começou a acontecer. O assaltante, em um último ato de desespero, disparou a arma. Mas não foi por Samuel ou Ana que ele mirou. O tiro se dirigiu a Elisa. Um grito cortante ecoou, enquanto o impacto era mais do que um som. Era o estalo do destino se quebrando. Tudo foi em câmera lenta. O corpo de Elisa caiu, e Samuel sentiu o mundo desmoronar. Não era apenas um palácio de segredos que desabava. Era a verdade da vida dele que tornava tudo um grande engano. E o que ele pensava ser sua família, agora revelava uma teia de traições e ligações profundas que ele nem começava a entender. Samuel estava paralisado,
sem saber o que sentir. A dor de perder a mãe e a revelação esmagadora sobre Ana tiraram seu chão. Ele queria gritar. Sim, sim, sim. Ele queria gritar. E o mundo desmoronar. Tudor mediante sentiu uma teia de traições e ligações profundas que ele nem começava a entender. Samuel estava paralisado, sem saber o que sentir. A dor de perder a mãe e a revelação esmagadora sobre Ana tiraram seu chão. Ele queria gritar. Dizer uma semana para não sentir o pior. Paralisado sem saber o que sentir. Sim, sentiu uma teia de traições e ligações profundas que ele nem começava a entender. A dor de perder a mãe e a revelação esmagadora sobre Ana tiraram seu chão. Ele queria gritar. Gritar é de sentir o pior. Gritar é de sentir o pior. Mas cerrou os punhos. A dor queimava dentro dele. Não, por favor, não! Ana gritou. A angústia em sua voz era palpável. O assaltante estava tão próximo, a arma tremendo em sua mão. Mas antes que pudesse fazer algo, um policial se aproximou, sua voz firme ecoando. Largue a arma! Todos para o chão! Os policiais entraram em ação. Membros da equipe drenados de adrenalina avançaram. O assaltante, percebendo que havia perdido o controle, olhou ao redor, o desespero nascendo em seus olhos. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor, a tensão cortante no ar. Samuel sentiu seu sangue ferver. Mãe, não, repetia, tentando acordá-la, enquanto lágrimas deslizavam pelo seu rosto. Elis olhou de volta. A luz em seus olhos vacilava. Samuel, a verdade. Você precisa saber. Sua voz era um sussurro. E com isso Samuel teve certeza de que poderiam perder tudo. A urgência da situação clamava por ação. Não, você não pode ir assim. Eu preciso de você! Samuel gritou, mas estava perdendo a batalha. Os gritos de socorro começaram a ecoar. A barbearia estava em chamas, e o caos era real. Era sua mãe ali, e a dor da perda afundava suas esperanças. Ele levantou a mão, como se pudesse segurá-la de novo. E nesse momento, o ambiente ao redor se transformou. Ana deu um passo à frente. Você não pode carregar essa culpa, Samuel. Você precisa lutar por sua verdade, não por sombras do passado. As palavras dela eram como um feixe de luz na escuridão. A raiva do assaltante se intensificava, mas Samuel não tinha mais medo. Mãe, diga-me a verdade, agora! O assaltante hesitou, seu rosto se contorcendo. Porque você não pode saber, isso vai te destruir. Mas a resposta não veio. O tempo pareceu parar e um novo foco se formou na mente de Samuel. Era hora de reescrever a história. Eu sou quem eu escolho ser. Você não pode me definir. Vou descobrir quem eu sou, com ou sem você. A tensão na sala balançava. Todos estavam em espera. O desenrolar da situação parecia prestes a explodir. Então, Elisa fechou os olhos, um sorriso de alívio cruzando seu rosto. Você finalmente entendeu. Um som de vidros quebrados ecoou, quebrando o momento. A porta se abriu e os policiais com armas em punho encurralaram o assaltante. Mãos ao alto! Um frio percorreu a sala. O dilema havia chegado ao fim. Quando as luzes azuis e vermelhas brilhavam do lado de fora, Samuel percebeu que após toda a dor, restava uma fragilidade que precisava ser protegida. O assaltante foi dominado, e os policiais rapidamente cercaram o perigo. Mas a verdade estava além dos muros da barbearia e fervia em seu coração. Ele olhou para Ana, buscando respostas.
Nós vamos descobrir isso juntos. Não vamos? Ela sentiu um brilho de determinação em seus olhos. Nós somos mais fortes juntos. A verdade é nosso legado. Samuel respirou fundo, o peso da tragédia recuando. Ele sabia que o caminho à frente estava cheio de incertezas. Mas agora tinha sua irmã ao seu lado. Ele olhou em volta. As pessoas ao seu redor pareciam menos assustadas, mais esperançosas. A barbearia, que havia sido o cenário de tanta dor, agora se tornava um ponto de virada. A vida continuava. A luta pela verdade ainda estava para ser travada. E assim, entre eles, um novo futuro começava a ser moldado. E antes que tudo se apagasse na memória, a imagem da mãe preenchia seu coração. Ele não esqueceria a lição. O caldeirão da vida estava borbulhando, e o aprendizado estava apenas começando. Agora, você precisa se inscrever no canal para não perder as próximas histórias incríveis. Esmague o botão de like agora, para ajudar o algoritmo a continuar trazendo conteúdo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre tudo isso. Não fique de fora. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho épico. Este é o momento para mostrar seu apoio. E só os verdadeiros fãs compreendem a importância dessas ações. Não espere nem mais um segundo.